Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar então o nosso capítulo 19 sobre teoria cinética de gases ou somente gases ideais, tá bom? O primeiro assunto que nós vamos estudar, é sobre número de Avogadro. Na verdade é o seguinte, por que a gente precisa estudar gases ideais, Por que a gente precisa estudar gases especificadamente, Quando a gente fala, por exemplo, de dilatação térmica, a gente calcula o quanto de quanto um metal, quanto um determinado sólido se dilatou, não é verdade? Só que para gases a gente consegue fazer isso? A gente não consegue, Então a gente tem algumas dificuldades para calcular, por exemplo, calor, para calcular algumas características que a gente não consegue pegar o caminho convencional. Então, por isso que a gente precisa ter a teoria dos gases para fazer cálculo, tá? Então, por exemplo, quando a gente quer calcular calor, trabalho, eu vou ensinar aqui para vocês hoje como que a gente calcula de gases, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é esse número de Avogadro. A gente vai usar ele muito? Talvez não, Aqui nesse momento a gente não vai utilizar, mas eu só quero que vocês conheçam. O número de Avogadro, gente, ele nada mais é que um número padrão que mede a quantidade de átomos e moléculas em 12 gramas de carbono 12. Professora, por que escolheram carbono 12 e pegaram lá, colocaram 12 gramas em cima de uma balança e mediram quantos átomos ou moléculas tinha desse carbono e definiram isso como número de Avogadro? Gente, isso é padrão. Isso daí, não sei por que escolheram carbono. Eu sei que o carbono é um átomo presente em todas as substâncias orgânicas, muito importante, mas fizeram isso de forma a facilitar, tá bom? Então, os gases, a gente vem trabalhar não somente o efeito dele, mas também os estados, principalmente pressão, temperatura e volume, tá bom? Então, bora lá. O número de Avogadro, ele é dado justamente por esse número aqui, ó. Em uma determinada porção, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 átomos por mol, tá? Isso que é número de Avogadro. Só deixa eu explicar aqui uma coisinha para vocês. O número de Avogadro ele é 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas por mol. Então, 1 mol contém essa quantidade de átomos ou moléculas. Professora, o que é átomo? O que é molécula? Até hoje eu tenho dúvidas sobre isso. Deixa eu explicar para os senhores aqui então. Só um minutinho. Quero mostrar aqui para vocês. Tá abrindo, calma. Vamos lá. Isso daqui é um programa do meu mestrado que eu utilizo ele. Só quero mostrar para vocês de forma bem simples. Lembra que os átomos, pela teoria lá, ele é modelado como uma esfera? Então, isso daqui é como se fosse um átomo. A partir do momento que ele faz uma ligação, e ele tem uma unidade menor, mas através de ligações químicas, ele tem uma molécula. A molécula, ela é uma menor parte química de um composto. Isso daqui é minha hidroxiapatita, é um fosfato de cálcio, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho cálcio, eu tenho oxigênio, tá vendo? Então, por exemplo, o oxigênio é um átomo. Só que ele se ligou ao cálcio, a vários cálcios, a vários hidrogênios, para formar molécula de hidroxiapatita. Várias moléculas juntas constituem o material. Tranquilo? Então, vamos voltar. Por isso que ele é representado por mol menos 1, porque átomos é como se não existisse essa unidade, como uma unidade que não é plausível. Então, eles representam por mol a menos 1, porque ele está aqui embaixo, tá bom? É por isso. E aí, tem como a gente também calcular, até aqui tudo bem, Só que tem como nós calcularmos a massa molar. Quantos quilogramas ou quantos gramas nós temos em uma determinada porção em 1 mol?
Como que a gente faz isso? A gente calcula, a gente multiplica a massa atômica, a massa daquela molécula, quanto aquela molécula pesa, por exemplo, aquela molécula, eu fui lá na tabela periódica, peguei o oxigênio, peguei o hidrogênio, peguei o fósforo e somei a massa deles e eles deram, sei lá, 102 gramas. Multiplicando isso daí pelo número de Avogadro, nós temos a massa molar, porque a massa é em quilogramas ou em gramas e o número de Avogadros é mol a menos 1. Então, a massa molar, a gente tem quantos gramas a cada uma molécula nós temos. Tranquilo? E para calcular o número de mols, o que a gente pode fazer, pessoal? Calcular o número de mols é bem tranquilo. Aqui eu dei um exemplo como se fosse uma sacola de pão. Como assim, professora, sacola de pão? Vamos supor que você sempre comprou um pão separado e você sabe que, por exemplo, ele tem 100 gramas. Esse um pão aqui tem 100 gramas, né? Só que aí você viu na sacola, você comprou uma sacola maior outro dia e vieram 5 pães iguais a ele. Tranquilo? Só que assim, você não sabe multiplicar. Você vê na sacola que ele veio, por exemplo, 550 gramas. E você sabe que uma vez na sua vida você pesou um pão desse e deu 100 gramas. Então, quantos pães tem? Aí, por arredondamento, teriam 5. Então, no caso aqui, cada uma desse pão seria considerado um mol, entendeu? O número de mols ele é dado justamente pela massa da amostra total, tá? Dividido pela massa molar, que é a massa que cada um desses daqui tem, tá bom? Tranquilo? Então, por exemplo, vamos supor que a massa molar, né, a massa que eu quero analisar, tem 500 vamos arredondar, 500 gramas, né? E a massa molar de cada pãozinho desse é 100. Então, eu descubro que eu tenho 5 mols ali dentro, tá bom? Então, qual que é a unidade, né, desse número de mols? Qual que é a unidade? É bem tranquilo a gente obter isso daí. Se isso daqui, né, número de mols, isso daqui é uma massa em quilograma, e isto daqui é quilograma por mol, isso daqui vai lá para cima, corta quilograma com quilograma. Então, sobra quem? Mol. Este M, entretanto, ele também é dado por M vezes o número de Avogadro. Então, a gente pode substituir aqui também, que é a mesma coisa, tá bom? Só para a gente ficar ciente. Mas assim, isso daqui a gente não vai utilizar muito não. É só para vocês darem uma relembradinha aí, tá bom? Então, gases ideais. Daqui, coloquei já lá no Objetivos do Recurso de Aprendizado para a gente, sobre o que é um gás ideal. Professora, por que é interessante? Por que a gente fala que gás é um gás ideal? Gente, na verdade, os gases eles não são tão ideais assim, não, tá? Eles são modelados de tal forma. Foi feito diversos experimentos que se a gente ocupasse o mesmo volume, com a mesma temperatura e a mesma pressão de diferentes gases, o comportamento deles respeitaria essa lei aqui, independente do tipo de gás. Tá bom? E quanto menor essa concentração dentro desse determinado circuito fechado, porque tem que ser um ambiente fechado, né, galera? Melhor ainda, tá bom? Então, foi formulado justamente essa lei universal dos gases, que é o quê? Pressão normalmente ela tá aí em Pascal, tá? Volume, metros cúbicos, é igual ao número de mols, adimensional, vezes o número, é uma constante de gases ideais, né? Um número fixo, que ele é Joule, mol, Kelvin, né? E vezes a temperatura que aquele gás está. Isso daqui tem que estar em Kelvin, sempre, tá bom? E aí, se a gente fizer uma remanipulação, pessoal, a gente chega a uma outra fórmula que também pode ser escrita, tá? Escrita dessa fórmula aqui, que é PV igual N, maiúsculo, né, vezes K, que K é a constante de volts, vezes T. Mas aqui, obviamente, é o que a gente mais conhece. Sendo que esse R aqui, ó, a gente precisa sim decorar que é 8,31 Joule, mol, Kelvin, tá bom?
Professora, qual que é o efeito dessa fórmula aqui na situação prática? Eu achei muito interessante esse experimento aqui e tem outros experimentos a níveis curtos, a níveis pequenos, né? A dimensões menores. Desse vaso de pressão aqui. Vaso de pressão é tudo que tem pressão superior à atmosférica, tá bom? Então, esse vaso de pressão aqui foi adicionado através de uma válvula nele um determinado gás. Achei bem interessante, né? Foi adicionado esse determinado gás. O que aconteceu? Esse gás estava quente, né? E foi jogado água aqui em volta, né? Para quê? Para a temperatura aumentar, né? Então, nós tínhamos gás a uma temperatura elevada, e aí foi jogado água para a temperatura diminuir, né? Para a temperatura reduzir. Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho. Ai, meu Deus. Temperatura reduzir. Tranquilo? E aí, quando jogaram água aqui em cima, que a temperatura, assim, por exemplo, ela saiu de 200 graus Celsius e ela foi para 90 graus Celsius, aqui dentro ficou uma mistura, era água, era líquido mais vapor. Então, a quantidade de números de mols vapor diminuiu também. Beleza? Então, todo esse lado da equação aqui, ele reduziu. Não é verdade? Só que aí o volume estava constante. O volume é constante aqui, não é verdade? Porém, para manter essa igualdade aqui, toda essa parcela aqui diminuiu. E esse volume mantinha-se constante, né? Por exemplo, aí 18 metros cúbicos, né? E então essa pressão aqui ela reduziu muito, ela caiu demais. Ela caiu tanto internamente que a própria pressão atmosférica conseguiu amassar esse tanque. Por que, professora, que amassou? Porque aqui dentro ficou uma pressão muito baixinha, menor inclusive que a pressão atmosférica. Então a própria pressão atmosférica conseguiu exercer uma pressão na força em cima desse recipiente, tal qual fez amassá-lo, tá bom? Então, essa daqui é uma aplicação bem bacana, então a gente precisa dominar bastante esse negócio de gás. Hoje na indústria, tudo que você vê é gás, é vapor para geração de energia, contribuição para a movimentação de cargas. Então, a gente precisa dominar um pouquinho gases ideais, tá bom? Então, aqui tem a nossa equação principal. Se a gente passar o T para cá, a gente vai ter essa equação aqui, né? N vezes R, não é verdade? N vezes R é o que, gente? Para um determinado gás. É uma constante. Então, essa constante aqui, vocês concordam comigo que se eu tiver mudança de temperatura ou mudança de volume, essa constante aqui, ela vai ser igual? Porque o R não muda e nem o número de mols vai mudar, né? Então, a gente pode reescrever essa equação, se isso daqui é constante, como pressão vezes volume inicial dividido por temperatura inicial igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Por quê? Porque eles são constantes, tá bom? Independentemente do gás. Então, essa equação aqui ela é bem importante para nós, porque nós temos casos especiais para ela, né? Por exemplo, se eu não tiver alteração de volume, como por exemplo para aquele cilindro de gás ali que foi amassado, a gente pode cortar o V, não pode? A gente corta o V aqui, corta o V ali, fica só o P e o T, né? Agora, se a pressão for constante, se eu não tiver alteração de pressão, eu posso cortar a pressão. Então, vai ficar V dividido por T igual a V dividido por T, que é final, tá? Eu não coloco, mas é final. Porque aqui já é inicial, então a gente deduz que quem está sem o índice é final. E se a gente não tiver temperatura variando, né, que é a temperatura constante isotérmica, pressão constante isobárica,
e volume constante é isovolumétrica. A gente corta aqui da fórmula do T. É como se ficasse uma constante, por exemplo. Se aqui tiver 10 e aqui tiver 10, a gente corta, né? Então, a gente tem essa última equação aqui, tá bom? Vamos fazer alguns exercíciozinhos? Vou botar ali no Word, tá? Tô preferindo fazer no Word, porque vocês conseguem acompanhar o desenvolvimento de forma mais lenta e também fica melhor para a gravação, tá? Então, vamos ali, rapidinho. Bom, pessoal, o primeiro exercício que nós iremos fazer é esse daqui. Um cilindro contém 12 litros. Vamos começar a extrair os dados, tá? Então, dados. 12 litros de oxigênio. Então, esse daqui é o volume inicial, tá? Volume inicial, deixa eu colocar maiúsculo. É igual a 12 litros. A 20 graus Celsius, então essa é a temperatura inicial, concordam? E 15 atms. 15 atms. Que é o quê? Pressão inicial. 15 atms. A temperatura é aumentada para 35 graus Celsius, ou seja, a minha temperatura final são 35 graus Celsius. E o volume foi reduzido para 8,5 litros. Então, o volume final, 8,5 litros. Qual que é a pressão final do gás em atmosfera? Bom, pessoal, aqui, visto que a gente tem estados iniciais do gás e estados finais do gás, não sobra muita dúvida do que a gente tem que fazer, a fórmula que a gente precisa aplicar, né? Então, a fórmula que a gente aplica é pressão inicial, volume inicial, dividido por temperatura inicial, né? Igual, não vou botar o índice, tá? Pressão vezes volume dividido por temperatura. Oh, meu Deus, aqui eu esqueci de colocar maiúsculo. Tranquilo? Então, vamos substituir os valores. Pela fórmula de gases ideais. Vamos dar um enter aqui, tá? Então, só substituir. 15... Ah, tá. Só observe o seguinte. Tudo que tem a pressão igual, volume igual, a gente não precisa converter. Só que temperatura, pessoal, a gente sempre precisa converter para Kelvin, tá? Mesmo que aqui seja variação, não tem como a gente cortar, porque aqui ficaria um mais em graus Celsius, né? 273 para converter de graus Celsius para Kelvin e aqui mais 273 para fazer a mesma conversão. Não tem como a gente cortar, tá vendo? Não tem como. Então, a gente não pode substituir nessa formulinha graus Celsius, tá bom? Então, a gente vai ter que somar aqui o 273, né, que fica 293 Kelvin. É só somar 273 que fica Kelvin, tá? E 35, que fica deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui na calculadora. 273 mais 35, 308 Kelvin. Então, agora a gente só substitui. Já vou isolar o P, tá? Vou até escrever aqui, ó. Isolando o P. Pressão final vai ser igual, passo o T para lá, né? T, PI, VI, dividido por
V final, no caso, né, vezes TI. Isso daqui nos fornece. Quem que é a temperatura final? Temperatura final, 308 vezes pressão inicial, 15 atm, vezes o volume inicial, que são 12 litros. Isso tudo dividido pelo volume final. Quem que é o volume final? 8,5 vezes temperatura inicial, que são 293. Aqui ficou errado, deixa eu puxar para baixo. Tá bom? Isso daqui, fazendo aqui na calculadora, vamos conferir. Isso resulta em 22,26 ATMs, tá bom? Aqui ficou ruim, deixa eu só ajeitar. Esse documento eu vou estar postando para vocês, tá bom? Então, tranquilo. Esta que é o resultado. A pressão será de... Vamos colocar certinho, né? A pressão final do cilindro será de 22,26 atms. Tá bom? Então, vamos agora para o segundo exercício. Vamos botar em prática aí, tá? O 2 é de trabalho, eu vou pulá-lo e vou fazer o 3, tá? Esse daqui eu ainda não expliquei trabalho para vocês, como que eu quero que vocês resolvam, não tem como, né? Vamos resolver então a questão número 3, que ela é sim passível de ser resolvida. Suponha que 2 mols de gás ocupem um volume igual a 100 litros. Então, o volume igual a 100 litros. N, que é o número de mols, né? Ele falou que são 2 mols. Deixa eu alinhar aqui à esquerda. Calcule a temperatura desse gás. Quero saber a temperatura. Sabendo que ele atua a uma pressão de 0,82 atm. Então, daqui são os dados, né? E ele quer saber temperatura. Pessoal, isso daqui não tem o estado inicial nem estado final, então, logicamente, eu vou utilizar que fórmula? Vou utilizar a formulinha de PV igual a nRT. Quem é R? Deixa eu mostrar aqui para vocês. R igual a 8,31 Joule mol vezes Kelvin, tá? Pessoal, Joule maiúsculo. Se aqui está em Joule, Joule é sistema SI. O que é Joule? Joule é trabalho, né? O que é trabalho? Força vezes deslocamento, ou pressão vezes volume, mas basicamente a unidade é Newton vezes metro de Joule, né? Então eu preciso converter tudo para SI. Se isso daqui está no SI, só a temperatura, que vai sair em Kelvin, né? E o restante tudo aqui eu preciso converter para SI, inclusive litros, tá bom? Então vamos lá. Vamos converter já, antes de jogar na fórmula, porque jogar na fórmula é bem facinho. 100 litros, né? Cadê? Vamos botar aqui. 100 litros. O que eu preciso fazer? Eu não sei converter direto, mas eu sei que eu sei que 1 metro cúbico, equivale a 1000 litros, né? Então, aqui, ó, 100, é só fazer o quê? Converter, né? Só dividir aqui por 1000. 1, 2, 3. Aqui nós temos 0,1 quê? Metros cúbicos. Mols é mols mesmo, tá? Temperatura vai ser em Kelvin. ATM. Novamente, não sabemos converter assim de cabeça, mas eu sei que 1 ATM... Perdão, eu quero... Professora, converter ATM para quê, né? Para Pascal. Vamos arredondar aqui. 1
vezes 10 elevado à quinta Pascal equivale a 1 atm. Então, nós temos aqui 0,82 vezes 10 elevado à quinta atm, tá bom? Então, agora é só jogar na fórmula. Vamos jogar? Vamos isolar o T? T vai ser igual a PV dividido por NR. Isso daqui vai ser igual a pressão, qual que é a pressão? 0,82 vezes 10 elevado à quinta vezes o volume, qual que é o volume? 0,1. Isso tudo aqui dividido por N vezes 8,31. N são 2 vezes 8,31. Aqui ficou errado, como sempre, né? Isso daqui, pessoal, nos fornece que valor? Faz aí na calculadora, vê se a professora não está errando. E vocês me conhecem da sala de aula, sabem que de vez em quando eu dou uma vacilada, tá bom? Isso daqui nos fornece aproximadamente 493 kelvins. Se você quiser converter para Celsius, é só subtrair 273, que nos fornece 220 graus Celsius. Bom? Então, ó, a temperatura é de 493 Kelvin. Ok? Beleza, então, deixa eu ver se tem mais algum exercício para a gente fazer. Bora fazer esse próximo aqui, da FUVEST. Bora fazer ele. Ele é bem legal, eu gosto bastante dele. Vamos lá, então. O pneu... Tá. Medo de não estar gravando, gente. Vamos lá. O pneu de um carro estacionado, ele tem uma pressão de 2 atm. 2 atm equivale a mais ou menos quantos libras forças por polegada quadrada? Aproximadamente 28, 29, né? 30. Então, o cara tá bem, né? Então, ele tem uma pressão, vou chamar de pressão I, né, de 2 atm. Opa! Quando a temperatura é 9 graus Celsius, o lugar é frio, não é aqui no Brasil, ou é na região do sul, 9 graus Celsius. Opa, 9 graus Celsius. Lembrando que graus Celsius sempre tem esse espaçozinho, tá, gente? Depois do veículo correr em alta velocidade, a pressão do pneu sobe a 37 graus Celsius. Então, a temperatura final são 37 graus Celsius. E o seu volume aumenta 10%. Então, o volume final, ele aumentou 10%. Então, ele vai ser o volume inicial mais 10% o volume inicial. Não é verdade? Aqui tem 1, não tem? Ou 100% no caso, né? Vamos chamar de 1. 10% é quanto? É 0,1, né? Então, o volume final é igual a quantos? A 1,1 volume inicial. E volume inicial, a gente chama de quê? De volume inicial mesmo. Ele está falando o seguinte, ele aumentou... Se aqui, por exemplo, for 100, depois no final ele aumentou 10%. No final vai ser quanto? 110. 200, se tinha 200 centímetros cúbicos, sei lá. No final vai ser quanto? 220. Então, é uma questão só mesmo de semântica, matemática, tá bom? E ele fala o seguinte, qual que é a nova pressão do pneu? Qual que é a nova pressão? Qual que é a nova pressão? Ó, eu tenho estados iniciais e estados finais, então eu vou usar essa mesma formulinha aqui, beleza? Inclusive, posso até pegar essa fórmula aqui, porque ele quer saber a pressão final, né? Deixa eu copiar aqui e aqui, e a gente vai colocar aqui, ó. Vamos ajeitar, isolando o P. Quem que é a temperatura? T, o que não tem o índice é final. Quem que é a temperatura final? 37 graus Celsius. Professora, pera aí que a senhora precisa converter esses dados, né? Então, bora somar 37 graus Celsius, somando 273. Daqui nos fornece, deixa eu ver aqui, 37 mais 273, 310 Kelvin.
E aqui em cima, vamos somar 273 para converter. Sempre, gente, muita atenção nisso daqui e levem isso para o resto da vida de vocês, tá? Termodinâmica, transferência de calor, tudo a gente vai precisar fazer essa conversão, beleza? Então, vamos substituir, isolando o PF ou P, vou deixar P para não confundir. Quem que é a... Vou colocar, quem é a temperatura final? Temperatura final, 310 vezes pressão inicial, que são 2 atms, e professora, ATM pode deixar, como é que é? Bom, se você quiser que a sua pressão no final saia ATM, tranquilo. Se não, só você converter para outra unidade que você quiser. Mas lembrando, por quê, gente? Porque as unidades cortam aqui. Professora, mas por que temperatura não corta? Porque eu estou somando. Eu estou somando 273, mas 273 não tem como eu cortar. Por exemplo, se eu pegar toda essa parcela e somar 10, e toda essa parcela somar 10, eu não posso cortar o 10 de cima com o 10 de baixo. Eu só posso cortar o que é divisão puramente, tá bom? Então, vamos deixar a pressão em ATM para a nossa vida ser um pouco mais rápida, tá? Pressão inicial 2, volume inicial, vou chamar de VI, né? Vamos dividir isso, mas não assim, né? Vamos dividir aqui, ó. Vou botar parênteses. Quando vocês forem fazer trabalhos acadêmicos, aprendam, tá? Faz igual a professora sair errando, não. Dividido por volume final. Quem é o volume final? 1,1 V inicial vezes nossa temperatura inicial, que é o valor de 282. Como sempre, puxar aqui para baixo. Gente, olha que bacana. O volume inicial corta com o volume inicial aqui embaixo. E agora é só fazer a multiplicação. Aqui de cabeça para vocês, isso dá aproximadamente 1,99 atm. Professora, a pressão inicial era 2. Depois que ele andou, o volume aumentou e a pressão do pneu caiu. Ah, por isso que a gente precisa calibrar os pneus depois de viajar, não é isso, professora? Exatamente isso, muito bem. Vocês são muito inteligentes, tá bom? Então, a pressão final no pneu será de 1,9 atm, tá bom? Professora, mas isso é muito pouco, 0,1, né? Pouquinho. Só que, gente, aqui é 37 graus Celsius. Agora, imagina para estradas aí no Brasil que é tipo 50 graus Celsius, 60 graus Celsius, né? Beleza? Então, tranquilinho? Vamos, então, continuar a nossa disciplina, nossa matériazinha. Deixa eu ver se tem mais algum exercício. Eu acredito que não. Ele é bem tranquilo, os assuntos, tá bom? Vamos voltar, então, para a nossa sala de aula.